Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Linguagem SQL. Nessa aula a gente vai aprender conteúdos um pouco mais avançados no que se trata da linguagem SQL, e nós iremos ver as storage procedures ou procedimentos armazenados. Apesar do nome muito esquisito, o termo em si é bem fácil da gente entender. Imagine, pessoal, se nós pudéssemos de alguma forma criar programas, pequenos programas que pudessem ser executados dentro do nosso banco de dados. Bom, é isso que são as storage procedures, a grosso modo falando. Elas são pequenos programas que executam diversas ações, ou seja, executam diversos comandos SQL, e esses comandos armazenados ficam e esses mini programas ficam armazenados dentro do nosso banco de dados, e a gente pode executá-los a hora que a gente quiser. Então, se alguém perguntar para vocês o que é uma storage procedure, você fala, olha, é um mini programa ou um programa que a gente deixa armazenado no nosso banco de dados. Esse programa ele tem uma série de instruções SQL que a gente define dependendo daquilo que a gente quer fazer, e esses programas ficam armazenados no nosso banco de dados e a gente pode executar a hora que a gente quiser, ok, pessoal? Então na tela aí, ó, o que a gente tem? A gente tem a criação de uma storage procedure, ou se preferirem chamar assim, um mini programa que ele faz o que? Ele faz um insert. Lembra do insert que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Ele faz o insert em uma tabela, e é isso que a gente vai aprender a desenvolver agora, ok? Então, o primeiro passo que a gente tem é a criação de uma tabela. Então, aqui em cima a gente tem a criação de uma tabela chamada cliente, que tem 3 colunas. Tem a coluna código, a coluna nome e a coluna data de nascimento. E a gente vai preencher essa tabela, vai inserir dados nessa tabela através de um mini programa, ou seja, através da nossa procedure. E essa procedure, quando a gente executar, a gente vai passar os valores para ela, ou seja, a gente vai passar parâmetros para ela saber o que ela deve inserir no nosso banco de dados ou na nossa tabelinha de cliente. Então, vamos entender aqui do que se trata. Essa primeira parte aqui da tabela da Create Table a gente já está cansado de saber, então agora a gente vai aprender a falar aqui como desenvolver uma procedure. Primeira coisa que a gente tem aqui, pessoal, é o nome dela. Então, a gente tem Create Procedure, o nome dela, que é insere dados cliente. Então, guarde isso, a gente tem um nome da procedure aqui. A segunda coisa que a gente tem os parâmetros, o conjunto de parâmetros que a gente passa para a execução dessa procedure. Uma procedure ela pode ter um ou vários, ela pode ter nenhum, um ou vários parâmetros. No caso, a nossa procedure tem 2 parâmetros aqui. Ela tem um parâmetro que é do tipo varchar e outro parâmetro que é do tipo date. O parâmetro do varchar chama-se pnome e o parâmetro do tipo date chama pdata de nascimento. A gente vai entender como eles funcionam quando a gente estiver executando a procedure. Mas, a princípio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar esses nomes aqui, ó, pnome. Opa, deixa eu trocar aqui o item aqui. Então, a gente precisa guardar aqui o pnome. Opa, não troquei, agora sim. A gente precisa guardar o pnome. Ué, tá voltando. Vamos ver se agora vai. Tá com bug aqui, pessoal. Deixa eu fechar aqui, ó. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa... Deixa eu pegar aqui, acho que agora vai. Agora a gente precisa do pnome. Guardar esse nome, pnome, e guardar esse outro nome aqui, pdata de nascimento, ok? Então, o que a gente faz? Uma vez definido aqui o nome da procedure e os parâmetros dela, o que a gente precisa fazer? Dá um begin aqui, ó. A gente vai iniciar o código da nossa procedure. Então a gente dá um begin para iniciar e tem um end aqui embaixo quando termina a execução dos códigos que a gente vai definir aqui. Aqui a gente está definindo apenas uma ação, que é o insert. Então a gente está dando um insert na tabelinha de clientes que a gente tem aqui. Nos campos aqui, ó, nas colunas nome e data de nascimento, ou seja, nas colunas nome
e data de nascimento. Por que a gente não está dando um insert na tabela código? Porque ela é um autoincremento, que a gente já viu nas aulas anteriores, ok? E quais são os valores que a gente tá passando no insert? Lembra que quando a gente faz o insert, a gente precisa passar as colunas que a gente quer inserir, correto? E aqui embaixo no values a gente passa os valores que a gente quer inserir. Então repare, vamos olhar aqui para o p-nome, que eu pedi para a gente guardar o nome, e o p-data de nascimento. E olha o que a gente está passando aqui, ó. No values, no campinho values, a gente está passando aqui, ó, o p-nome, que eu não sei, como é um programa e é um parâmetro, eu não sei o que a pessoa vai digitar. Então eu passo uma variável para ela. E o p data de nascimento. Então, dependendo do que a pessoa colocar aqui, é o que eu vou colocar aqui para inserir. Ok? E agora, um passo muito importante que a gente tem que sempre lembrar é isso daqui, ó. É essa coluninha aqui chamada delimiter. Essa palavrinha aqui, ó. Perceba que a gente tem duas ações. Uma que ele está abrindo o código, como se fosse um parênteses que a gente tem aqui, ok? Então ele está abrindo uma área aqui para a gente desenvolver nossa procedure e aqui ele está fechando. Então o nosso espaço de funcionamento da nossa procedure é esse daqui, ó, vai até o end aqui. Ó. Então dentro dessas duas ações aqui, a gente desenvolve o código do nosso mini programa da nossa procedure. Ok, pessoal? Agora, como é que a gente executa a procedure? Vamos apagar aqui. Olha aqui, o que a gente faz? A gente executa uma palavrinha reservada aqui chamada call. Que a gente vai, ou pode ser ligação, ou pode ser chamada, ou seja, call, ou seja, chame, SP insere dados clientes. Quem é SP insere dados clientes? É a procedure aqui que eu criei. E o que essa procedure espera de parâmetro aqui? Ó? Ela espera um parâmetro do tipo varchar e um parâmetro do tipo date. Então, o que eu estou passando aqui? Um varchar, certo? E uma data. Ótimo, estou passando isso daqui. Agora, como o MySQL vai entender que esse cara aqui é o que ele vai fazer com esse cara? Como o MySQL vai entender o que ele vai fazer com esse cara? Pessoal, aqui na definição da procedure, ó, a gente definiu o p-nome. Eu pedi para guardar o nome, ó, guardando p-nome. E aqui p-data de nascimento. Baseado na ordem da inserção aqui, ó, dos parâmetros que a gente tem na nomenclatura da procedure, primeiro parâmetro ele vai entender como p-nome. Então, esse cara aqui, ó, vai ser o p-nome. E esse cara aqui, ó, vai ser o p-data de nascimento. Aí, como é que eu sei? É pela ordem, pessoal. É pela ordem. A mesma ordem que a gente definiu aqui, a gente tem que passar aqui, ok? Então, o primeiro parâmetro é o p-nome, o segundo parâmetro é o p-data de nascimento. Se a gente tivesse mais parâmetros, a gente teria que colocar na ordem aqui. A ordem que aparece aqui é a mesma que a gente tem que colocar aqui. Assim, a gente consegue informar para o MySQL que esse primeiro nome aqui é o p-nome e esse segundo é o p-data de nascimento. E o que ele faz aqui? Ó, o que a nossa procedure faz aqui? Com esses valores, ó, o que ela coloca aqui, ó. P-nome e o p-data de nascimento. Uma vez que o MySQL sabe que esse cara aqui é o p-nome, o que ele faz? Esse cara aqui vai entrar aqui e esse cara aqui vai entrar aqui. Ok? Então, baseado nisso, o que a gente vai inserir no nosso banco de dados? No nome, a gente vai inserir José Ribeiro da Silva e no parâmetro data de nascimento, que é esse carinha que a gente tem aqui, a gente vai inserir uma data de nascimento, ok? Vamos testar para ver se isso é válido ou não. Vou fechar aqui. Se for preciso, pessoal, volte essa aula mais de uma vez, você que tem um pouco de dificuldade de entender os conceitos. Volte a aula, assista ela mais devagar, se for necessário, mas aprenda que isso é muito útil hoje em dia. Então vamos lá, vamos executar o script. Então eu vou criar aqui o use curso, que é o banco de dados que nós vamos utilizar. Vou criar a nossa tabelinha. Criei a nossa tabelinha, tá até aqui, ó, no status aqui, nosso log de criação, criou a nossa tabela. Vou criar a nossa procedure, tá aqui, ó.
Vou criar a nossa procedure, criou a procedure e vou inserir. Mas antes de inserir, eu vou mostrar para vocês, dando um select na tabela de clientes, para mostrar que a tabela está vazia. Olha lá, não tem nada na nossa tabela. Então, quando eu executar esse call insere dados, ele vai executar esse código aqui, ó. Ele vai executar este código aqui. Que esse código faz a inserção de dados na tabela que a gente tem acima. Então, na hora que eu executar, vamos ver lá, vamos ver se no log aqui. Bom, falou que deu ok, que deu certinho aqui a execução, uma linha afetada. Então, vamos executar aqui. Tá lá, José Ribeiro da Silva. Se eu quiser executar com outro nome, ó, vou colocar aqui, ó. Vamos trocar aqui, pessoal. Paulo Silva, certo? Esse cara nasceu no dia 1º de janeiro, 01. Olha que bonito, 01 de 1900 do ano 2000. Foi o primeira criança do novo século. Vamos executar aqui o call de novo. Lá inseriu, vamos lá no select. Tá lá, outro cara que a gente inseriu, ó. Então perceba que a gente criou um mini programa, criou um programa. Esse programa ele fica armazenado aqui, ó. Quer ver? Tá vendo aqui nas storage procedures? Deixa eu pegar a caneta para colocar em destaque. Tá vendo aqui, ó? Que no nosso database Cursor tem o tables e tem aqui, ó, storage procedures, ok? Vamos fechar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos mandar atualizar. E olha, se eu clicar aqui no maisinho, o que ele já mostrou aqui pra gente? O nome da storage procedure que a gente criou. Então a gente tem um mini programa, um programa, se preferirem, armazenado no nosso banco de dados, e toda vez que a gente quiser inserir valores aqui na tabela de clientes, a gente pode inserir aqui através da nossa storage procedure, ok? E aí você me perguntar, pô, mas se é só inserir dados, eu preciso criar uma storage procedure? Pessoal, mais à frente a gente vai ver que a gente vai colocar mais comandos nela, a gente vai ver por que a gente pode criar e deve criar procedimentos simples dentro de storage procedures. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Até mais.